A historinha que eu trago hoje para você aconteceu num zoológico, isso mesmo, um zoológico. É a história da girafa desalmada. É isso mesmo, a girafa desalmada. Ou a girafa sem coração. Assim as pessoas pensavam. Padre, que história maluca é essa? Calma aí que eu já logo vou te contar. Como disse, a cena se passava num zoológico. A mãe girafa preparava-se para dar à luz a uma girafinha que estava prestes a nascer. Não precisa nem dizer que o povo já estava ali ao redor da cerca, esperando para assistir aquele momento, assistir aquela cena com muita expectativa. A mãe girafa ali em pé, nas contrações, fazendo aquele esforço danado, para parir, para dar à luz a sua girafinha. E aí, de repente, do nada, o filhote girafa despencou, porque a girafa é alta, despencou lá de cima, de uma altura de quase 2 metros, direto no chão. E a girafinha ali meio atordoada, recém-nascida, se debatendo ali no chão, ainda zonza, começou a se esforçar para tentar ficar em pé, mas ela não tinha muito equilíbrio. Depois de alguns minutos, o filhotinho girafa conseguiu, com muito custo, ficar em pé, se equilibrar. Quando ele conseguiu ficar em pé, o filhotinho, foi um aplauso geral. Mas, indiferente aos aplausos da plateia, a mãe girafa veio e deu uma patada no filhote que acabava de nascer. E o filhotinho girafa, então, caiu, se estatelou lá no chão. Todo mundo ficou assim, espantado, horrorizado. Meu Deus, essa girafa tá maluca? Como é que ela trata assim o filhote recém-nascido? Mais uma vez o filhotinho de girafa foi se esforçando, foi tentando ficar em pé, foi firmando as patinhas até que conseguiu ficar em pé novamente. Mas quando menos se esperava, a mãe girafa veio e um novo coice. E o filhotinho desequilibrou e caiu novamente. Todo mundo ficou assim, sem entender. Começou a vaiar, não, que girafa desalmada, por que ela está fazendo isso com o próprio filho? E começaram a gritar, o pessoal do zoológico teve que vir correndo para tomar uma providência. O pessoal começou a falar, nossa, ela vai matar o filhote. Ela vai matar, busca ajuda, chama ajuda, tem que tirar ele dali. Foi nesse momento que veio o biólogo do zoológico. E aí então ele explicou, olha, a mãe, ela sabe o que faz. Por mais estranho que pareça, a mãe sabe o que faz. Aparentemente, essa atitude da girafa é uma atitude agressiva, sem amor, sem piedade. Mas esta é a maneira dela fortalecer as patas do filhote, para que assim ele possa, já se fortalecendo, ganhando equilíbrio, conseguir fugir dos predadores. Por essa ninguém esperava. O jeito da girafa amar o filhote recém-nascido era dando um coice para que ele caísse e ele fosse pegando cada vez com mais rapidez a capacidade de se levantar e de se equilibrar. Depois de vários coices e de várias quedas, aí sim, finalmente a mãe girafa se aproxima do filhote e começa a lambê-lo, a acariciá-lo, a dar o carinho que ele tanto esperava ali da sua mãe. Como que num gesto de dizer, parabéns meu filho, você conseguiu. Você passou pela primeira prova da sua vida, da sua existência, como recém-nascido. E aí a girafa e seu filhotinho saíram caminhando, lado a lado, por aquele
zoológico afora. Filhos e filhas, o que essa história hoje pode nos ensinar? Eu penso que muita coisa, vários aprendizados nós poderíamos tirar dessa pequena historinha. Hoje, a maneira dos pais educarem os seus filhos é muito diferente, por exemplo, da maneira de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Verdade ou mentira? Só que talvez hoje os pais pecam pela ausência de limites, pela incapacidade de corrigir os filhos quando é necessário, por um sentimento de proteção, de cuidado com os filhos. Na Revolução da Juventude, na década de 60, 70, surgiu uma frase famosa: é proibido proibir. E parece que isso marcou assim o inconsciente das gerações posteriores, dos pais que viveram essa geração, que experimentaram isso. É proibido proibir. Como se toda proibição fosse algo negativo, fosse algo prejudicial, fosse algo que impedisse as pessoas de serem felizes. Isso é uma grande mentira, porque existem coisas que são boas e existem coisas que são ruins. Quando Deus nos ensina as coisas boas e quando Deus nos ensina que devemos evitar coisas, caminhos que são ruins, prejudiciais para a nossa vida, nisto Deus está manifestando em relação a nós o seu amor, o seu cuidado, a sua ternura. Só que muitas vezes nós somos incapazes de compreender isso. Quantas vezes na vida de família, pai bom, mãe boa é que faz tudo que o filho quer, que dá tudo que o filho pede. Esse pai é legal. Essa mãe é bacana. E quantas vezes o pai e a mãe que procura dar a disciplina, colocar limites, é visto como, esse pai é ruim, é chato. Verdade ou mentira? O nosso mundo está assim hoje. Eu sempre costumo dizer, quando um pai e uma mãe não corrigem o seu filho, pode ficar tranquilo, porque o mundo vai corrigi-lo. A vida vai corrigi-lo. Só que às vezes a mão da vida do mundo vai ser mais pesada do que a correção de um pai e de uma mãe. Claro, não estamos pregando aqui espancamento, violência física, agressões. Talvez no passado, isso existia mais, mas o mundo mudou. Só que nós não podemos pecar justamente pelo oposto, pelo contrário, sem limites, sem regras, sem disciplina, sem correção. Deixa livre, deixa fazer o que quiser. Porque eu como pai, como mãe, fui muito tolhido, fui muito reprimida, então eu vou deixar o meu filho, vai ser outra criação. E o que nós estamos colhendo aí dessa sociedade contemporânea? Já os frutos tão maléficos desse tipo de mentalidade, desta educação familiar sem limites, sem regras, sem meritocracia, sem fazer para merecer. Por isso eu digo para você, pai e mãe, Jesus nos ensina que nós devemos, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Tem a hora de dizer sim e tem a hora de dizer não. Muitas vezes, dizer um não para um filho, para uma filha, pode ser um gesto de amor. E às vezes, dizer um sim significa a omissão do pai e da mãe. Amar é justamente saber dizer o sim na hora certa, mas também dizer o não na hora certa, por amor, porque você quer o bem, porque você sabe que muitas vezes aquilo não será bom para o seu filho, para a sua filha. A atitude da mãe girafa na historinha de hoje nos revela a sabedoria de saber dosar a disciplina e a ternura. Tudo na hora certa, tudo no seu tempo. Convido você também a acolher a palavra de Deus hoje na sua vida, no seu coração,
eu partilho com você a leitura do livro do Deuteronômio, no capítulo 32, que não fala de girafa, mas fala de outro animal, fala da águia, onde o autor compara o próprio Deus como uma águia que incita os seus filhotes a voar, que estende as suas asas e os leva sobre as suas asas. É o versículo 11 do capítulo 32 do Deuteronômio. Que lindo isso, né? Essa metáfora de Deus que ensina como uma águia os seus filhotes a voar. Só que para ensiná-los a voar tem que jogá-los lá do céu, jogá-los do precipício. Porque senão eles ficam ali na zona de conforto, ficam ali no ninho, né? Não quer aprender a voar. E aí de vez em quando a águia vem, pega, sobe com ele voando e joga. Até que eles vão se debatendo no ar, as asinhas, e vão pegando o jeito de aprender a voar. Quando eles estão quase se estatelando lá embaixo, no solo, ela vem por baixo num rasante e os pega de volta. E ela repete isso quantas vezes for necessário, até que o filho aprenda a voar. Até que o filho aprenda a ser livre, a caminhar por si só, por si mesmo. E aqui está a verdadeira sabedoria na educação dos nossos. Saibamos pedir a Deus a cada dia esta sabedoria, esta luz, que às vezes não é fácil, né? Verdade ou mentira? Às vezes na vida de família não é fácil a gente equilibrar e dosar essas duas realidades, o amor, o carinho, a ternura, mas também com a responsabilidade, com a disciplina, com o respeito, com os limites. Vamos pedir ao Senhor esta graça. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, mais um dia que a vossa liberalidade nos concede, ó Pai. E assim como neste exemplo da águia, que ensina e incita os filhotes a voar, quantas vezes o Senhor é assim na nossa vida. Quando o Senhor nos solta, e às vezes nos debatemos, achamos que vamos morrer, que as coisas não vão dar certo em nossa vida, mas o Senhor está sempre conosco e na hora certa o Senhor intervém em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a viver os processos de amadurecimento em nossa vida, buscando em todas essas realidades que o Senhor nos permite passar, aprender, amadurecermos, nos fortalecermos, nos tornarmos pessoas melhores e trilharmos os vossos caminhos, os vossos planos de amor para a nossa vida. Abençoa essa pessoa que reza comigo, abençoa o seu dia, o seu trabalho, os seus propósitos, a sua família, de modo especial. No dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Mãe querida, passa à frente e abre o caminho. Abençoa as nossas famílias. Vós que também, como águia, nos ensina, nos educa, nos forma na palavra do Teu Filho Jesus. Amparai-nos, ó Mãe, com o vosso amor, com o vosso manto materno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Virgem Maria, bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe e até o próximo Metáforas da Vida, se Deus quiser.